1 Crônicas, capítulo 4. Genealogia das 12 tribos Judá. Os filhos de Judá foram Pérez, Esrom, Carmi, Ur e Sobal. E Reaiás, filho de Sobal, gerou a Jatê, e este gerou a Almai e a Lade. Estas são as famílias dos Zoratitas. E estes foram os filhos do pai de Etá, Jezreel, Isma e Idebas, e era o nome de sua irmã Azelel Poni, e mais Penuel, pai de Gedor, e Eser, pai de Ussá. Estes foram os filhos de Ur, o primogênito de Efrata, pai de Belém. E tinha Assur, pai de Tecoá, duas mulheres, Elá e Nará. E Nará deu à luz a Alzão, a Efer, a Temeni e a Astari. Estes foram os filhos de Nará. E os filhos de Elá, Zerete, Issar e Etená. E Cós gerou a Anube e a Zobebá, e as famílias de Arel, filho de Arum, e foi Jabes mais ilustre do que seus irmãos, e sua mãe deu-lhe o nome de Jabes, dizendo: porquanto com dores o dei à luz, porque Jabes invocou o Deus de Israel, dizendo: ó Deus, abençoa-me muitíssimo, amplia minhas terras, seja tua mão comigo, e faze que do mal não seja eu afligido. E Deus lhe concedeu o que lhe tinha pedido. E Quelubê, irmão de Suá, gerou a Meir. Este é o pai de Estom. E Estom gerou a Bet-Rafa, a Passeia e a Teiná, pai de Ir-Naás. Estes foram os homens de Recá. E foram os filhos de Kenaz, Otineel e Seraias. O filho de Otineel, Atatê. E Meonotai gerou a Ofrá, e Seraias gerou a Joabe, pai do vale dos artífices, porque os dali eram artífices. E foram os filhos de Caleb, filho de Jefoné, Iru, Elá e Naá. E o filho de Elá, Kenaz. E os filhos de Jealelel, Zife, Zifá, Tiriá e a Assarel. E os filhos de Esra, Jeter, Mered, Efer e Jalom. E teve mais a Miriam, Samai e Isbá, pai de Estemoá. E sua mulher judia gerou a Jered, pai de Gedor, a Eber, pai de Socó, e a Jecutiel, pai de Zanoá. E estes foram os filhos de Bitiá, filha de Faraó, que Mered tomou. E foram os filhos da mulher de Odias, irmã de Naá, Abiqueila, o Garmita, Estemoá, o Macatita. E os filhos de Simeão, Aminon, Rená, Ben-Aná e Tilom. E os filhos de Issi, Zoete e Ben-Zoete. Os filhos de Selá, filho de Judá, pai de Leca, e Lada, pai de Maressa. E as famílias da casa dos que fabricavam linho em casa de Bet-Asbeia, como também Joquim, e os homens de Gozeba, Joás, Sarafe, que dominaram sobre os moabitas, e
Jassubi, Leém, porém, estas coisas já são antigas. Estes foram oleiros e habitavam nas hortas e nos cerrados. Estes ficaram ali com o rei na sua obra. Simeão. Os filhos de Simeão foram Nemuel, Jamim, Jaribe, Zerá e Saul, cujo filho foi Salum, de quem foi filho Mibsão, de quem foi filho Misma. E os filhos de Misma foram Amuel, de quem foi filho Zacur, de quem foi filho Simei. E Simei teve 16 filhos e 6 filhas, porém seus irmãos não tiveram muitos filhos, e toda a sua família não se multiplicou tanto como as dos filhos de Judá. E habitaram em Bérseba, em Molada e em Azar-Sual, e em Bila, em Ezem, e em Tolade, e em Betuel, em Ormá, e em Ziglag, e em Bet-Marcabote, Azar, Sassim, Bet-Biri, e em Saraim. Estas foram as suas cidades até que Davi reinou, e foram as suas aldeias Etá, Aim, Rimon, Toquém e Assá, 5 cidades, e todas as suas aldeias que estavam em redor destas cidades, até Baal. Estas foram as suas habitações e suas genealogias, porém Mesobabé, Janleque e Jossá, filho de Amazias, e Joel e Jeú, filho de Josibias, filho de Seraias, filho de Aziel, e Elioenai, Jacobá, Jesoaias, Azaias, Adiel, Jezimiel e Benaiá, e Zizá, filho de Sife, filho de Alon, filho de Gedaias, filho de Sinri, filho de Semaias. Estes, registrados por seus nomes, foram príncipes nas suas famílias, e as famílias de seus pais se multiplicaram abundantemente e chegaram até a entrada de Gedor, ao oriente do vale, a buscar pasto para as suas ovelhas. E acharam pasto fértil, a terra espaçosa, calma e descansada, porque os de Cã haviam habitado ali antes. Estes, pois, que estão descritos por seus nomes, vieram nos dias de Ezequias, rei de Judá, e derrubaram as tendas e habitações dos que se acharam ali, e as destruíram totalmente até o dia de hoje, e habitaram em seu lugar, porque ali havia pasto para as suas ovelhas. Também deles, dos filhos de Simeão, 500 homens foram às montanhas de Seir e levaram por cabeças a Pelatias, Nearias, Refaias e a Uziel, filho de Issi, e feriram o restante dos que escaparam dos amalequitas, e habitaram ali até o dia de hoje. Capítulo 5. Ruben. Quanto aos filhos de Ruben, o primogênito de Israel, porque ele era o primogênito,
Mas porque profanara a cama de seu pai, deu-se a sua primogenitura aos filhos de José, filho de Israel, de modo que não foi contado na genealogia da primogenitura, porque Judá foi poderoso entre seus irmãos e dele veio o príncipe, porém a primogenitura foi de José. Foram, pois, os filhos de Ruben, o primogênito de Israel, Enoque, Palu, Esrom e Carmi. Os filhos de Joel, Semaiá, seu filho, Gog, seu filho, Simei, seu filho, Micá, seu filho, Reaiá, seu filho, Baal, seu filho, Berá, seu filho, o qual Tiglate-Pileser, rei da Síria, levou preso. Este foi príncipe dos Rubenitas. Quanto a seus irmãos pelas suas famílias, quando foram postos nas genealogias segundo as suas descendências, tiveram por chefes Jeiel e Zacarias, e Belá, filho de Azaz, filho de Semá, filho de Joel, que habitou em Aroer até Nebo, e Baal-Meon também habitou do lado do oriente até a entrada do deserto, desde o rio Eufrates, porque seu gado se tinha multiplicado na terra de Gileade. E nos dias de Saul fizeram guerra aos agarenos, que caíram pela sua mão, e eles habitaram nas suas tendas defronte de todo o lado oriental de Gileade. Gade e os filhos de Gade habitaram defronte deles na terra de Bassa até Salca. Joel foi chefe e Safá o segundo também. Janai e Safate estavam em Bassa, e seus irmãos, segundo as suas casas paternas, foram Micael, Mesulão, Seba, Jorai, Jacã, Ziá e Eber, ao todo 7. Estes foram os filhos de Abiail, filho de Uri, filho de Jaroá, filho de Gileade, filho de Micael, filho de Jessai, filho de Jado, filho de Ai, filho de Abdiel, filho de Guni, foi chefe da casa de seus pais. E habitaram em Gileade, em Bassa e nos lugares da sua jurisdição, como também em todos os arabaldes de Saron, até aos seus termos. Todos estes foram registrados segundo as suas genealogias nos dias de Jotão, rei de Judá, e nos dias de Jeroboão, rei de Israel. Dos filhos de Ruben, dos Gaditas e da meia tribo de Manassés, homens muito valentes que traziam escudo e espada, entesavam o arco e eram destros na guerra. Houve 44.760 que saíam a peleja. E fizeram guerra aos agarenos, como a Getur, a Nafes e a Nodabe, e foram ajudados contra eles, e os agarenos e todos quantos estavam com eles foram entregues em sua mão, porque na peleja clamaram a Deus, que lhes deu ouvidos, porquanto confiaram nele.
e levaram preso o seu gado, seus camelos, 50.250 ovelhas, e 2.000 jumentos e 100.000 homens, porque muitos caíram feridos, porque de Deus era a peleja. Então habitaram em seu lugar até ao cativeiro. Manassés. E os filhos da meia tribo de Manassés habitaram naquela terra. Multiplicaram-se desde Bassa até Baal-Hermon, Senir e o monte de Hermon. E estes foram cabeças de suas casas paternas, a saber, Éfer, Issi, Eliel, Asriel, Jeremias, Odavias e Jadiel, homens valentes, homens de nome e chefes das casas de seus pais. Porém, transgrediram contra o Deus de seus pais e se prostituíram, seguindo os deuses dos povos da terra, os quais Deus destruirá de diante deles. Por isso, o Deus de Israel suscitou o espírito de Pul, rei da Assíria, e o espírito de Tiglat-Pileser, rei da Assíria, que os levaram presos, a saber, os Rubenitas, os Gaditas e a meia tribo de Manassés, e os trouxeram a Alá, a Abor, a Ará e ao rio de Goza, até ao dia de hoje.